na aula de matemática do 8º ano, nós aprenderemos sobre notação científica. As explicações estão disponíveis no livro de matemática do Colégio Adventista nas páginas 6 a 8. Acompanhe comigo a leitura da explicação. O capítulo 1 tem como título Micro versus Macro e o tópico 1 é a notação científica. Algumas vezes nos deparamos com números muito grandes, como ao estudar o universo e os corpos celestes, galáxias, planetas, estrelas, etc. Veja um exemplo fora do sistema solar. A estrela mais próxima da Terra é a Alfa do Centauro. A distância entre ela e o nosso planeta é esse número grande que está neste retângulo azul. Vamos tentar ler o número? Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 classes. Classe dos milhares, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões. 37 quatrilhões, 843 trilhões e 200 bilhões de quilômetros. Esse número, ele é tão grande que nem consigo ler direito. Não há um jeito mais simples de escrevê-lo? Fique tranquilo, há um método para simplificar a escrita dos números com muitos algarismos e, ao mesmo tempo, dar uma ideia do tamanho deles. É isso que vamos estudar agora. Página 7. Podemos expressar números extremamente grandes de uma maneira muito mais conveniente. Para isso, usamos as potências de 10. Elas são 10, 100, 1000 e etc. O quadro seguinte usa a potenciação para escrever esses números. Então, se o 1 está acompanhado de um zero, no caso é 10 elevado à primeira. Se o 1 está acompanhado de 2 zeros, é o 100, que significa 10 ao quadrado. Se o 1 está acompanhado à direita de 3 zeros, nós lemos 1000, ou 10 ao cubo. 10.000 é um acompanhado de 4 zeros, então representa 10 à quarta. 100.000 é o 1 acompanhado de 5 zeros, então é 10 à quinta. Olha para mim agora. Se eu tenho 1 milhão, o 1 está acompanhado de quantos zeros à direita? De 6 zeros à direita. Então, isso representa 10 elevado à sexta, ou seja, é 1 acompanhado de 6 zeros. Esse número está escrito numa forma convencional. Agora, se eu quiser escrever em forma de notação científica ou de potenciação, em forma de potenciação é 10 à sexta. E em forma de notação científica? Já já você vai entender. Volte aí no seu livro, na página 7, e vejam o que está escrito embaixo da primeira coluna. Está escrito assim. Assim, podemos escrever a distância da Terra até a Alfa da Centauro como 3,78432 vezes 10 quatrilhões. Mas fica muito difícil escrever assim. Como podemos fazer? Então, eu vou explicar para vocês. Olha, eu tenho assim, ó, a distância é 37, 843, 200, 000, 000 quilômetros, certo? Não é essa a distância? Bom, como que nós fazemos na notação científica? Na notação científica, eu preciso ter um dígito diferente de zero na parte inteira. Então, eu coloco um dígito na parte inteira e esse dígito não pode ser zero. Então, como que eu ia escrever isso na notação científica? Eu ia colocar uma vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 7. Ficaria 3,78432, certo? Mas e esse tanto de zeros aqui eu não preciso escrever. Ele vai entrar na potenciação. Para que a vírgula viesse do fim do número e chegasse para cá, quantas casas decimais nós deslocamos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 casas. Então, essa distância
eu posso escrever em forma de notação científica, olha. Será 3,78432 vezes 10 elevado à 13ª quilômetros, tá? Nós vamos ver outros exemplos. Mas antes, volte aí no seu livro, na página 7, na primeira coluna, abaixo do último retângulo azul, está escrito assim: como 10 elevado à 13ª é um número com 13 zeros depois do 1, ao multiplicarmos 3,78432 por 10 elevado à 13ª, a vírgula se desloca 13 casas para a direita, dando como resultado o número original, que é a distância dada neste exemplo. Nos balõezinhos aí da primeira coluna da página 7. Está bem, resultou em 3,78432 vezes 10 elevado a 13. Mas, por que você colocou a vírgula depois do 3? Ela não poderia ficar depois do 2? Olha só o que eu já tinha falado para vocês. Colocamos a vírgula depois do 3 para padronizar a escrita desses números e possibilitar um rápido entendimento. Observe a regra utilizada. Olha, prestem muita atenção, porque em ciências vocês usaram muita notação científica, então não pode ficar dúvidas agora na matemática. Olha só como que se dá a notação científica. Observe a regra utilizada. Esse número deve estar entre 1 e 10. Ó, esse numeral aqui, antes da potência de base 10, tem que estar entre 1 e 10. Então, na parte inteira, você não pode usar zero, você só pode usar de 1 a 9. Não pode ter 2 dígitos, um dígito só, de 1 a 9. E agora a potência, olha, a potência tem que ser de base 10. Este número deve ser uma potência de 10. Além do macroscópico, galáxias, estrelas e planetas, que são dimensões muito grandes, há também o microscópico, que são bem menores, bem pequenas, bactérias, átomos, partículas. Quando trabalhamos com o microscópico, deparamos-nos com medidas de objetos muito pequenos. Veja, por exemplo, quanto pesa uma partícula de poeira. Então, a partícula de poeira é um número bem pequeno. Olha o que está escrito no seu livro. 0,000000753 gramas. É muito difícil ler esse número. Para simplificar a escrita, será que podemos usar alguma ideia parecida com o que foi usada para representar a distância da estrela? Podemos sim, mas vamos por partes. Primeiro, vejamos como os matemáticos ampliaram a ideia de potência de base 10 para englobar expoentes negativos e zero. Olhando com cuidado, vamos perceber como a sequência é formada. Olha só, se eu vou diminuindo 1, eu posso chegar a ter expoentes negativos. E expoentes negativos, para que fiquem positivos, eu inverto a base. Então, olha aí no fim da página 7. 10 ao cubo é o mesmo que 1000. 10 ao quadrado é o mesmo que 100. 10 à primeira é o mesmo que 10. 10 elevado a zero é o mesmo que 1. 10 elevado a menos 1 é o mesmo que 1/10. 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 1/100. Vamos lá na página 8. Na parte superior do esquema da página anterior, os expoentes estão diminuindo de 1 em 1, enquanto na parte inferior, os valores são divididos por 10. Assim, para que a sequência continue obedecendo a essa regra, definimos que 10 elevado a zero é igual a 1, que 10 elevado a menos 1 é igual a 1/10, 10 elevado a menos 2 é igual a 1/100 e assim por diante. Lembra que na semana passada nós aprendemos propriedades da potenciação? Então você já sabe por que um expoente negativo, ao ficar positivo, nós temos uma fração. Quando eu pego o inteiro e faço o inverso desse número, ele é uma fração. Retornando ao caso do peso da partícula, o que acontece?
vou fazer este exemplo aqui para vocês. Então, vou apagar o quadro para explicar como que vamos representar, então, essa partícula. O peso da partícula era o seguinte, 0,000000753, certo? Era isso aqui. O que que eu disse para vocês? Que na parte inteira da nossa notação científica deve ficar um dígito, certo? E esse dígito não pode ser zero. Então, quem que vai ficar na parte inteira? O 7, a vírgula precisa vir daqui para cá, então fica 7,53 vezes 10, porque a potência sempre vai ser de base 10. Como a vírgula deslocou agora para a direita, o expoente ficará negativo. Quanto que ela deslocou para a direita? A vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, o peso da partícula de poeira escrito em notação científica corresponde a 7,53 vezes 10 a menos 7 gramas. É esse o exemplo que está escrito aí na página 8. Agora, na página 8, você tem um retângulo bege. Olha o que está escrito nele. Dizemos que um número está escrito em notação científica quando ele é o produto de um número maior ou igual a 1 e menor que 10 e uma potência de base 10. Então, eu vou repetir. Para representarmos em notação científica um número muito grande ou muito pequeno, nós deixamos um dígito na parte inteira, sendo que esse dígito é diferente de zero. Eu posso usar qualquer dígito que não seja zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E ele será multiplicado por uma potência cuja base sempre será 10. Baseados nessas explicações que vocês ouviram agora, vocês farão os exercícios 1, 2 e 3 da página 9 do seu livro de matemática e as correções eu farei amanhã com vocês.